Vamos a mais uma reflexão, vamos a mais um tema aqui, vamos estudar um pouco a palavra do Pai. Esse é o tema, crucificando o nosso eu. Crucificando o nosso eu. O que acontece, abençoados? A tradição religiosa, infelizmente, direta ou indiretamente, ensina você a crucificar o próximo. Você já parou para analisar que geralmente, as pessoas que se denominam evangélicas, se denominam de Deus, geralmente essas pessoas sempre se colocam em uma posição de superioridade. Essas pessoas sempre se colocam em uma posição de destaque, de melhor do que o outro. Isso é religiosidade. A religiosidade, ela acaba roubando das pessoas essa percepção, essa sensibilidade de que ela está sujeita às mesmas coisas. Ela está vulnerável a passar pelas mesmas situações. Mas geralmente, por causa da tradição religiosa, por causa da mensagem que é pregada, você vai ver sempre líderes religiosos e naturalmente os seus ouvintes adquirem também esse comportamento carnal religioso de sempre se colocar como melhor do que o outro. E eles, quando você questiona, não, é porque na verdade nós somos de Deus, que não sei o quê. Não é isso, abençoado. Não é isso. Quando você percebe o religioso, ele atirando pedra no outro, crucificando o outro, na verdade ele tenta fugir de uma natureza que ele também tem. Ele tenta fugir de sintomas que reflete nele. Paulo disse, tudo é puro para os puros, mas para os contaminados nada é puro. Ou seja, para aquele que tem a mente contaminada, para aquele que tem a mente pervertida, para aquele que tem a mente maligna, ele pode até se esconder atrás da capa da religiosidade, mas o coração dele manifesta quem ele é. Eu costumo falar sempre, abençoados, que essa questão de comportamento, essa questão de entendimento bíblico e de vida com Deus é algo muito particular, individual, que a própria palavra nos conduz a isso. Mas não sou eu que vou mudar a tua percepção, a tua vida e o teu comportamento. Quem tem que mudar a tua caminhada, o teu comportamento, os teus atos, as tuas ações, é você mesmo. Uma vez que você conhece o Evangelho, uma vez que você passa a ter conhecimento da graça de Deus, do amor de Deus, naturalmente, como disse o apóstolo Paulo, o amor de Deus nos constrange. Paulo ele disse, olha, eu esmurro o meu corpo, eu esmurro a minha carne, falando de uma natureza humana, né, que não se convertia. Paulo disse, eu reduzo este corpo à servidão, à escravidão, para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. Por quê? Porque Paulo sabia disso. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Falando de uma natureza que não se convertia. O que era convertido em Paulo era a mente. Uma vez que Paulo tinha uma mente transformada, ele domava a natureza, porque a natureza humana não se converte, ela não se dobra. Então, uma vez que a tua mente ela é convertida, ela é transformada, ela é renovada, você agora tem habilidade, ou você agora tem a capacidade dada por Deus de dominar as tuas paixões carnais. Então, você agora pode crucificar o teu eu, não é crucificar o teu irmão. Eu não estou aqui para crucificar o meu irmão, porque o meu irmão é falho naquilo, o meu irmão ele é fraco naquela situação.
Eu estou aqui para dar uma palavra de ânimo e para dizer que assim como Deus me deu esta graça para suportar as tentações, que não veio tentação senão humana, mas dentro com a tentação, Deus também dará o escape. Então, eu estou aqui para incentivar você a ser forte, perseverar. Paulo disse a Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Só a graça de Cristo pode nos sustentar de pé. Então, não é para eu estar crucificando você. Pelo contrário, eu tenho que crucificar o meu eu a cada dia. Todos os dias que eu acordo, eu preciso olhar na minha vida, olhar no espelho da minha realidade e dizer, eu preciso crucificar essa situação, eu preciso crucificar essa atitude, eu preciso crucificar esse comportamento, porque uma vez que a minha mente já está em Cristo, uma vez que eu já levei os meus pensamentos ao trono da graça de Deus, uma vez que a minha mente já está presa no eterno, agora isso vai refletir na minha vida diária, minha vida comum, minha vida secular. E aí eu vou aprendendo pelo Evangelho a doutrinar, a dominar as paixões carnais. Então eu preciso aprender a crucificar o meu eu, a crucificar o meu ego, sabe? O meu orgulho, para que eu não venha viver como eu vivia antigamente sem conhecimento de Deus. Então assim somos todos nós. Então ninguém aqui está... Diferente do sistema religioso, nós não estamos aqui para dar lição de moral em ninguém, tá? O que nós fazemos é o seguinte, existem algumas pessoas que, ao conhecer a verdade, deixam de viver a liberdade para viver a libertinagem e começam a se esconder atrás de versículos. Ah, porque não importa, porque tanto faz como tanto fez. Não é assim. Existe um padrão bíblico, existe um padrão de Cristo, existe um padrão no Evangelho, onde os filhos de Deus, uma vez que recebem esta palavra, naturalmente vão se dobrando a esta palavra, vão se rendendo a esta palavra. Cada um vai examinando a si mesmo se permanece na fé, cada um vai analisando as suas atitudes, as suas vidas. Eu não sou aqui corretor de ninguém, eu não sou aqui investigador da vida alheia, eu estou aqui para pregar o Evangelho, que muda a minha vida, tenho certeza que muda a tua vida. O que você faz nos bastidores da vida é com você e Papai do Céu. Não venha para cá deturpar a palavra e dizer que Deus... Não, tanto faz como tanto fez. Não, não é assim. O chamado a ser santo como ele é santo, o chamado a ter uma vida transformada, é isso que diz o Evangelho. Agora, eu não estou aqui também para ficar te crucificando. Eu apenas estou dando um parecer bíblico, transmitindo o entendimento da graça de Deus, do Evangelho, e aí cabe a cada um tomar suas atitudes. Tá bom? Então vamos lá. Crucificando o nosso eu, crucificando o meu próprio eu. Tito capítulo 3, no versículo 3, olha o que diz o apóstolo Paulo. Porque também nós éramos, olha o emprego do verbo passado. Porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia, invejando, odiando uns aos outros. Olha o que Paulo disse, porque também éramos outrora. O que você tem sido hoje? Será que o Evangelho não surtiu efeito na tua vida? Para você abandonar o velho homem, para você abandonar as velhas práticas. O Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus que opera em nossas vidas. Na vida daquele que crê. É impossível alguém abraçar o Evangelho, que é o poder de Deus que opera na vida daquele que crê, e ele não ter naturalmente uma transformação, primeiro na mente, e segundo, esta transformação vai tomar todo o teu ser. Ou seja, isso que você entendeu, esta palavra que você recebeu, ela vai atuar na tua vida, te mudando o teu jeito, mudando a tua forma de pensar, de agir. Por quê? Porque agora você é chamado a levar os teus pensamentos ao trono da graça de Deus e não mais ficar preso nas circunstâncias, vivendo nas paixões e concupiscências da vida. Então é uma questão de decisão, não para se tornar filho de Deus, mas porque eu sou filho de Deus.
Eu não tenho que aceitar Jesus para me tornar filho de Deus e me submeter à sua palavra. Eu preciso me sujeitar a esta palavra porque eu sou um filho, você é uma filha, nós somos filhos de Deus. E esta palavra tem um poder transformador nas nossas vidas, na vida daquele que crê. E eu descanso nesta palavra e eu entendo que esta vocação é uma vocação celestial, é uma vocação santa, não é a vocação do pastor, não é o pastor que tem que ficar no seu pé, beber errado, fumar errado, cuidado com palavrão, cuidado com isso. Isso é o sistema religioso que gosta de crucificar, que gosta de ficar ali, não cuida da própria vida e fica cuidando da vida do outro. Você vê aí, recentemente apareceu tá virando moda agora, né, abençoado? Isso tem aprovação de Deus? Isso faz parte do caráter de Deus? O Evangelho aprova essa questão? Não. Mas, assim, muitos cantores do meio gospel estão se declarando gays, né, homossexual e tal. E essas pessoas estão, digamos assim, deixando a máscara da hipocrisia porque estavam vivendo uma mentira. Na verdade, sempre foram ali incubados, né? Mas agora estão se revelando aí. Porque aquele cantor, ele era gospel, ele isso e aquilo, ele era crente, pregava na igreja e agora está se declarando aí homossexual. Se ele é filho de Deus, ele vai deixar de ser filho de Deus? Agora, o que ele está plantando, aquilo que ele faz, tem aprovação de Deus, segundo o evangelho que nós cremos? Não. Deus aprova? Não. Mas Deus também lança no inferno, na perdição, se é um filho? Não, abençoado. Mas o sistema religioso, engraçado que os líderes religiosos, os pastorzão aí da vida, eles vão para a mídia, eles detonam essas pessoas, eles acabam com essas pessoas, eles massacram essas pessoas. Por que do diabo? Porque está vivendo na homossexualidade. E eles que estão lá nos púlpitos roubando as pessoas. Um monte de ladrões. Eu estou dizendo que a prática do outro está certa? Não. E não compete a mim estar crucificando. Como eu falei, a mensagem é você crucificar o seu eu. Mas olha o que o outro faz. O outro que se diz santarrão, o outro que se diz dono da verdade, o outro que se diz perfeito, está enganando nos púlpitos com a Bíblia debaixo do braço. Está enganando as pessoas, julgando as pessoas, condenando as pessoas. Determinando para onde as pessoas vão. Eles são Deus? Deus não falou isso. O que Deus falou sobre certas práticas carnais, que não inclui apenas essa questão de homem com homem, mulher com mulher, mas inclui também o ser mentiroso, o ser ganancioso, que esses homens que se dizem homens de Deus são. O ser ladrões, os ser beberrões, porque esses homens pregam que não pode beber, não pode isso, mas nos bastidores enchem a cara. E aí? É o sujo falando mal lavado, mas na mídia, na igreja, no palco que eles chamam de altar, eles estão crucificando essas pessoas. E por causa disso, pessoas sofrem tanto que tiram as suas próprias vidas. As mães e os pais expulsam seus filhos de casa porque era tudo da igreja e de repente o filho se declarou gay, a filha se declarou lésbica. Você tem que amar essas pessoas. Receber essas pessoas em amor. Essas pessoas, me parece que esses líderes religiosos têm medo de que essas pessoas que se declararam gay e homossexual, parece que eles têm medo dessas pessoas se interessarem por eles ou por alguém da família deles. Por que ter tanta preocupação com a vida alheia quando você não crucifica o seu próprio eu diariamente? Aliás, afinal de contas, o amor de Cristo é um amor incondicional. Por que você não continua amando incondicionalmente, independente de qualquer coisa, se essa pessoa... Estou dizendo que Deus aprova? Não estou dizendo. Mas eu estou dizendo que cada um dá conta da sua vida a Deus. É a sua consciência diante de Deus e ponto. Então não adianta, abençoados, as pessoas ficarem jogando pedra, difamando. O mundo, a vida é isso aí, meu irmão. Queira você ou não, aceite você ou não, vai ter pessoas no mundo que nós vivemos, homossexuais, gays, héteros, lésbicas. E aí?
Você é dono do universo, você é dono da criação para determinar como que tem que ser uma sociedade, porque viva a sua vida, eduque os seus. Primeiro, seja educado. Educado no sentido de aprender, não como um fariseu hipócrita que fala, mas não faz. Aprender e praticar. Pratica o que você acha que deve ser praticado, afinal de contas, quem crê em Cristo é você, quem crê na palavra é você. Se o outro não crê, se o outro não submete, é um problema do outro com Deus. Viva você com Deus, ensina os seus como deve ser vivido, e nem sempre porque você ensinou a pessoa vai viver. Não significa... Antigamente eu ouvia isso muito no sistema religioso evangélico. Ah, porque filho de pastor tem que ser crente, porque filho de crente é crente. Quem disse isso, abençoado? Não, porque você vai ver a família sacerdotal, a família levita. Querido, não queira se comparar com aquela... E dentro daquele contexto, não significava que todo mundo era fiel a Deus. Lembra dos filhos do profeta Samuel? Será que Samuel deu um péssimo exemplo? Samuel foi juiz, Samuel foi profeta, Samuel foi sacerdote. 3 ministérios Samuel carregou. Samuel instruiu ali o primeiro rei de Israel, Saul. Samuel ungiu o segundo rei de Israel, Davi. Samuel que ouvia Deus falar. E os filhos de Samuel fizeram o quê? Cada um seguiu o seu próprio caminho. Os filhos de Samuel se desviaram dos caminhos da verdade, tanto é que o povo começou a pedir a um rei, porque os filhos de Samuel, depois que Samuel ficou velho, os filhos começaram a andar em outros caminhos. E a religião, ela colocou isso na mente das pessoas, que se você é crente, sua filha tem que ser crente, que seu pai tem que ser crente, que sua casa tem que ser crente. Quem disse? E tem pessoas que sofrem até hoje. Eu estou pagando preço pela minha casa. Por quê? Porque prefere crucificar os outros ao invés de crucificar o seu próprio ego, o seu próprio eu. O chamado foi para mim, sou eu que tenho que viver essa graça. Eu vou instruir aqueles que estiverem do meu lado, mas eu não posso me responsabilizar eternamente pela vida do outro. E enquanto o outro está a fim de andar também nessa direção, andar também nesse evangelho, nós estamos andando. Quando o outro tomar a decisão de andar os seus próprios caminhos, vida que segue para cada um. Não posso crucificar porque o irmão deixou de congregar em graça. Não posso crucificar porque o irmão saiu do sistema, veio para a graça e depois está vivendo uma vida de qualquer jeito. É a vida dele, não é a minha está aqui. A sua está aí. Eu tenho que crucificar o meu eu. O que estão fazendo com a vida que cada um recebeu é o problema de cada um. Agora, eu continuo no perfil, pregando esta palavra, sendo educado e transmitindo essa educação pelo Evangelho, essa transformação, crucificando o meu eu a cada dia, examinando a mim mesmo e cada um fazendo análise da sua própria vida. Não odiando ninguém, seguindo a paz com todos, não tem um problema algum com isso. Se o camarada é homossexual, eu falo com ele da mesma forma, do hétero, da lésbica. E daí? É uma escolha de cada um. E quando as pessoas verem Deus na sua vida, quando as pessoas entenderem que você se posiciona de uma forma, mas você respeita a forma do outro, não é que eu não concorde ou que eu deixe de, ou que eu concordo. A minha opinião fica para mim. Uma opinião que eu tenho dentro do contexto bíblico, eu fico para mim. Agora, o respeito tem que ser dado. Eu tenho alguns conhecidos que são homossexuais, são gays, tenho até parentes também, são lésbica. E aí? Tenho conhecidos, tenho amigos. Todo mundo sabe que eu sou cristão, todos eles sabem que nós pregamos o Evangelho, que dentro de eles têm consciência que dentro de um contexto bíblico, aquilo ali não é legal, não é bom, Deus não aprova, agora eles vão deixar de ser filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus, abençoado. Então tem gente que fica traumatizada. Eu lembro de um casal e uma mãe dizia assim: eu prefiro que meu filho seja um assassino, um ladrão, do que um gay. Eu dizia: minha querida, nunca fale isso, não fale isso não. Ah, porque esse menino ele tem um jeito assim, assado. Eu falei: dona, não fale isso. Eu prefiro que ele seja um ladrão. O camarada é gay. O camarada vive contra o homem. E eu olho para ele: tá vendo? Para que a senhora falou aquilo? Mudou alguma coisa? Agora perdoe seu filho, abraça seu filho. E hoje ela vive bem com o filho, graças a Deus. Por quê? Porque entendeu, abençoado, que a vida de cada um é de responsabilidade de cada um.
Quando tá ali, criança, que você vai ali, tá orientando, tá direcionando, é assim, assado. Minha filha tá aqui, eu tenho uma filha de 7 anos, tá na escola. Eu tô educando, olha, filho, o evangelho diz isso, tal e tal, é assim, assado. Outro dia ela chegou da escolinha aqui, e aí nós fomos, acho que foi à noite, eu disse assim, vamos fazer uma confissão de fé, vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu, vamos conversar com Deus. Ela disse, pai, mas eu já orei hoje. Eu falei, você orou hoje? Ela falou, já orei hoje. Eu falei, mas vamos orar de novo? Ela disse, pai, mas eu já orei hoje. Eu falei, tudo bem. Você orou? Eu orei na escola. O Pai Nosso que está no céu. E aí no final a gente fez o sinal da cruz. Eu falei, foi. E aí eu ia fazer o quê? Não, porque não pode fazer o sinal da cruz. Não, porque isso aí é do catolicismo romano. Bombagem, abençoados. Para com isso. Bestagem. A religião embutiu isso na nossa mente. Vai ter uma festinha agora épica, né? Junina aí na escolinha. Vai no sistema religioso fazer isso? Os pais e as mães vão logo lá. Não, porque é proibido, que não sei o quê, porque não pode, porque isso aqui é do diabo. Tá aqui o vestidozinho dela todo bonitinho para ela ir dançar a festividade dela junina lá na escola. Vai deixar de ser uma filha de Deus. Vai deixar de ser filha do pregador do Evangelho da Graça, porque... irmão, mas meu filho eu não conduzo assim. Pronto, é o teu filho, não o meu. O meu deixa que eu conduza com a mamãe. O seu filho você conduz assim, do jeito que você acha que deve ser conduzido. Não é assim, abençoado? Por quê? Porque eu não tenho que usar a liberdade que Deus me deu para impor cabresto nas pessoas. Então é triste, é lamentável a gente ver um sistema religioso opressor, maligno, radical, sabe? Que sai crucificando todo mundo, mas não sabe o que é crucificar o seu próprio eu. Faça a diferença, que as pessoas vão olhar para você e vão ver você diferente. Faça a diferença, seja diferente, que as pessoas vão respeitar a tua diferença, como você também deve respeitar a diferença das outras pessoas. Porque senão fica essa coisa religiosa, onde o pastor colocou na mente que você não pode dar um bom dia ao homossexual, que você não pode falar com um bandista, que você não pode nem cumprimentar o ateu. Pelo contrário, Paulo disse que é para vocês tomarem cuidado, dentro do contexto de Paulo, nem assentais para comer com aquele que, se dizendo irmão, for mentiroso, for ladrão, for injusto, aquele que se diz irmão. Então o cuidado muitas vezes é com aqueles que se dizem Paz do Senhor, aqueles que dizem Paz do Senhor, eu sou homem de Deus, eu sou pastor. Então me cuidar com esse, porque muitas vezes a vida dessas pessoas estão sujas, imundas, mas elas, para se esconderem da sua imundícia, elas apontam para aquilo que é sujeira na vida do outro. Então, entenda uma coisa, quando nós pregamos aqui, nós pregamos contra as doutrinas antibíblicas, tá? Ou anti-evangelho, né? Porque muitas vezes é uma doutrina bíblica, mas não tem coerência com o evangelho de Cristo. Então, o que nós batemos, refutamos dentro da palavra, é uma doutrina errada que conduz as pessoas biblicamente de forma errada. Mas a vida pessoal dessas pessoas, eu não tenho nada a ver com isso. A não ser quando a mídia expõe que você sabe que não é um pré-julgamento, você não está caluniando, de fato a pessoa expôs uma situação e todo mundo está falando, e você está vendo, está na cara. Mas eu ficar dizendo, porque o pastor mala cheia, porque o bispo pede mais cedo, porque aquele homem ele está fazendo coisa errada lá e assim, assado, eu não tenho nada a ver com isso. Eu julgo aqui biblicamente o comportamento diante desses homens com a Bíblia na mão falando para a igreja que está errado. O que ele faz lá com a mulher, com a filha, no mercado, se ele compra e não paga, eu não tenho nada a ver com a pessoa. O nosso assunto é o evangelho, é praticar justiça, é entender que esta palavra muda a vida daquele que crê, porque também nós éramos outroras insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia, invejando, inveja e odiosos, odiando-nos uns aos outros. E agora? Sua vida mudou? Você aprendeu a crucificar o teu eu? Amém. Deixa cada um viver a sua vida. Leva esta palavra para aqueles que querem ouvir, querem ser transformados. Quem ouviu, siga sua vida, vida que segue, deixa para lá.
Olha o que disse também o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, olha o que disse Paulo, Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante. Diz assim: portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram à lascívia para cometer com avidez toda sorte de impureza, versículo 20. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Vocês aprenderam de Cristo? Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que ouvistes e nele fostes instruídos conforme a verdade em Jesus Cristo. Versículo 22. Despojai-vos, pois, quanto procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Você foi renovado? Isso agora vai naturalmente afetar, no bom sentido, toda a tua vida, tá? Versículo 24. E vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. 26. Irai-vos, mas não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. 27. Não deis lugar ao diabo, não dê lugar a essa tua natureza aí, carnal. Não dê lugar aí a tua natureza humana, que só faz coisa errada. Não dê lugar a esse diabo aí, esse opositor aí. Tem nada a ver com ser espiritual. Nós já falamos isso há muito tempo. Então, abençoados, é você crucificar o teu próprio eu. Não é você querer crucificar o outro. É você crucificar a si mesmo. É você matar essas paixões, essa natureza que não se converte. Ou seja, doutriná-la pelo Evangelho. E o outro? Para de querer crucificar o outro. Cada um que preste lá sua consciência com Deus. Se aquele lá, mas eu me sinto bem, eu me sinto feliz, não vejo condenação na minha vida, então tá. O Evangelho diz o quê? Isso aqui. Quem vive o Evangelho? Sou eu ou aquela pessoa? Sou eu. Então deixa aquela pessoa viver o que ela quer viver. E acabou. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo disse assim: já estou crucificado com Cristo. Paulo não estava crucificando ninguém. Paulo disse: eu estou. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo. Olha outro texto também, Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Paulo falou aos Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Aí ele diz: e não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma deste mundo, mas sejais transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é para você tomar forma, não é para você se igualar. Viva a sua vida. Você tem o seu jeito de viver e deixa cada um viver aquilo que escolheu viver e ponto final. Tá bom? E eu encerro aqui em Tito capítulo 2, versículo 11 e 12, onde Paulo disse assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivemos neste presente mundo, neste presente século, sóbria, justa e piedosamente. A graça de Deus se manifestou nos educando, mudando a nossa vida, mudando o nosso ser, lançando o velho homem para trás, deixando a velha natureza e seguindo uma vida com Cristo. Crucificando a cada dia o nosso eu, para que ele cresça em nossas vidas, como disse João Batista. Amém? Graça e paz, graça eterna. E eu espero vocês às 19 horas para mais um encontro
com a graça de Deus, mais um momento de confraternização em graça, de comunhão, para a honra e glória do Eterno. Até a próxima. Obrigado a vocês aí nos comentários. Quem não deixou o like, deixa teu like. Compartilha aí à vontade. Não saia do vídeo sem antes deixar teu like, tá bom? Compartilha aí à vontade. Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação de sempre. E até o próximo encontro. Graça e paz!